Como tomar uma decisão correta? Quais são as etapas para que eu tome a decisão mais assertiva possível? Será que existe um processo para a tomada de decisão? Será que eu consigo chegar em uma decisão com mais assertividade, com mais certeza, com mais base daquilo que eu estou tomando decisão? Quais são as etapas do processo decisório? Por que é importante um líder, um gestor, um diretor, um empresário saber tomar boas decisões? Não só na sua carreira, não só no seu negócio, não só no seu trabalho, mas também na vida pessoal. Como que você pode acertar mais nas suas decisões? Olá, líder, tudo bem com você? Eu sou Diogo Xavier e é sobre isso que nós vamos falar. Tomada de decisão e os principais cuidados que você deve ter ao tomar decisões. Hoje eu não conheço muito bem aí o seu contexto, você sabe aí da sua realidade, mas se você é líder, eu tenho mais absoluta certeza que boa parte do seu tempo você está tomando decisões. E se você tomar decisões erradas, quais são os riscos que podem ocorrer no seu trabalho? Então, é sobre esses tipos de reflexões que eu quero fazer aqui contigo, tá bom, líder? Um assunto de extrema importância. Eu já estava projetando para trazer esse conteúdo aqui para você, porque boa parte do tempo dos líderes, eles estão tomando decisões. E se você não entender o processo de tomada de decisão, como que você tomará as decisões corretas? Como que você pode ser mais assertivo e alcançar o sucesso na sua carreira, o sucesso nos seus projetos, o sucesso no seu dia a dia de trabalho, né? Aquele resultado que você realmente deseja, aquele resultado que você realmente busca. Então, o que eu recomendo para você, líder? Que você separe um tempo para que você assista esse material, para que você acompanhe todos esses pontos que eu vou comentar contigo, porque é uma sequência de passos que você deve tomar para ter decisões assertivas. E caso você perca um desses passos, não vai fazer muito sentido. Então a minha recomendação é que você separe um tempo para que você de fato aprenda a como tomar decisões. Eu vou deixar aqui para você em um formato de vídeo para que você possa ver as telas, as imagens que eu vou trazer aqui para você e que você anote também esses principais pontos, né, para que você possa praticar no seu dia a dia e não correr o risco de tomar decisões incorretas, cometer erros, porque você não teve boas tomadas de decisões. Coisas que o líder deve ter, que o líder deve fazer a todo momento, tomar decisões. O dia a dia do líder é tomando decisões. E se você não souber o processo decisório, como isso funciona, isso pode, claro, impactar na sua carreira, no seu negócio, no seu dia a dia, nos seus projetos. Então a minha recomendação é que você assista de novo, até esse conteúdo fixar aí para você, tá legal? Mas vamos lá, vamos falar sobre esse ponto. Antes de tudo, eu recomendo que você compartilhe com as pessoas do seu time, as pessoas que você acredita que precisa saber dessa informação e até pessoas do dia a dia comum. Nós tomamos decisões todos os dias na nossa vida. E quando você sabe tomar decisões, e onde isso é ensinado pra gente? Se você fez um curso de administração, talvez você possa ter obtido um pouco dessa matéria, mas isso não é muito comum no dia a dia, né? Nós não vemos por aí, muitas vezes, as pessoas orientando. Cara, como que eu tomo uma decisão correta? Não, é muito raro. Então, é isso que eu quero compartilhar com você, de extrema importância, inclusive, para você tomar decisões na sua vida. Então, se você passa por alguns cenários onde você está precisando tomar decisões,
eu não tenho dúvidas que esse material pode te ajudar, tá? Então já compartilha com todo mundo aí, por favor, tá? Da sua base, seus grupos do WhatsApp, pessoas que você tem um carinho bacana, que eu tenho certeza que pode ajudar bastante. E não esqueça de deixar seus comentários sobre os insights, os aprendizados que você teve, que os melhores comentários eu sempre fixo aqui na nossa base de conhecimento, né? Quando você compartilha informação, você ajuda outras pessoas também, tá legal? Mas vamos lá. Quanto pode custar uma decisão errada? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de começar refletindo com você, líder. O quanto pode custar uma decisão errada? Pode custar seu emprego? Pode custar o seu negócio? Pode custar uma atividade séria que você está fazendo aí? Você precisa ter uma boa tomada de decisão nessa atividade? Pode custar o desempenho do seu time de forma positiva ou negativa. O quanto custa uma decisão errada? E aí a resposta que eu vou aqui dar para você, ao meu ver, né, ao meu ponto de vista, é que depende muito. No meu ponto de vista, sim, depende muito. Mas depende muito do quê, Diogo? Cara, depende da gravidade. Depende da urgência. Depende do cenário de pior ou não desse caso. Vou trazer um exemplo que provavelmente você acompanhou. Infelizmente, um evento triste, mas que nos deixa uma grande lição, não é? Talvez você lembre do acidente do avião da Chapecoense com os jogadores da Chapecoense que impactou não só o Brasil, mas o mundo. E esse avião caiu, morreu várias pessoas, enfim, infelizmente, poucos sobreviveram, né? Alguns jogadores aí da Chape ainda, você vê algumas entrevistas deles, mas foi um evento muito triste. E esse evento, para mim, ele marcou muito por um seguinte ponto. Houve ali uma tomada de decisão. Depois investigaram os casos, se você fizer uma busca rápida aí na internet, investigaram o caso e viram que o piloto do avião, ele não era aquele avião mais corporativo, né? Como existe a Gol, a Azul, ele era aquele avião aqueles jatinhos de voo rápido, né? E o piloto desse avião, ele tomou uma decisão. Ele poderia ter colocado mais gasolina no avião e ele não colocou. Ele achou que daria para chegar até o destino, até o local. Então por isso que eu falei para você, cara, depende muito do que você está exercendo aí no seu trabalho. O que o seu trabalho exige de decisão. Todas as decisões, claro, são importantes, mas algumas são mais graves, algumas envolvem vidas. O quanto custa isso? Então, esse piloto, se realmente comprovado isso, pelo menos algumas reportagens aí que você for pesquisar na internet, você vai ver que teve investigação do caso e tal. E segundo essas reportagens, sim, ele teve essa decisão de não colocar a gasolina suficiente. Foi uma decisão, de repente, para economizar. Não sei o que se passou na cabeça desse piloto, mas foi uma decisão, e essa decisão custou vidas. Então, é por isso que eu pergunto novamente para gerar nossa reflexão aqui. O quanto pode custar uma decisão errada? Então, decisões, ela exige um processo de análise. Principalmente decisões que são graves, né? Decisões que podem ter impactos graves. Então, exige você estudar sobre o processo decisório para que quando você for tomar as suas decisões, você saiba como tomar. E se até hoje você não teve acesso a esse conhecimento, também não se culpe, não se penalize. Até um dado momento eu também não tinha essa informação, mas a gente vai buscar, vai descobrindo e eu venho aqui e compartilho com você. A importância que esse assunto tem. É importante nós, como líderes, entender a importância de um processo de tomada de decisão, um processo decisório, o quanto isso pode impactar dependendo da área que você atua, tá?
Então vamos começar aqui a entender um pouco sobre isso. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro aqui para você, até para ter um melhor entendimento, é que quando eu falar processo decisório, você entenda que ele é diferente do processo de decisão, tá? Que às vezes essas palavrinhas elas podem confundir um pouco, mas processo decisório é uma coisa, você já vai entender isso, e decisão é outra, tá? Que a gente vai entender no meio do processo. Eu só queria deixar claro isso para você, para separar esse joio do trigo aí, tá? Processo decisório é uma sequência de atividades interrelacionadas que vão nos entregar um resultado, uma solução. São etapas. Por isso, processo decisório, tá? E a decisão é o resultado do processo decisório, é a tomada de decisão, é quando você chega na conclusão, olha, é isso. E aí você parte para ação, tá? Então, importante em um primeiro momento a gente separar esse joio do trigo, legal? Qual que é a primeira etapa do processo decisório? Nós vamos falar sobre 5 etapas, tá, desse processo decisório. E a primeira etapa é a identificação do problema. Líder, essa etapa é a etapa mais importante do processo. Se você errar na etapa de identificação do problema, você erra em todas as outras. Imagina que você começa pegando ali o problema errado. Todo o outro processo das etapas de decisão, você vai analisar de forma errada, porque o problema errado foi selecionado. Então, o que eu falaria aqui para você? Essa etapa onde você deve investir boa parte do seu tempo, é o ponto-chave da tomada de decisão. Se você errar na identificação do problema, você vai errar em todos os outros pontos. Então, que você invista um pouco mais de tempo na identificação do problema, para que você não precise errar nos outros pontos. A identificação do problema é a etapa mais importante. O seu foco deve estar em identificar o problema correto. E aí a sugestão que eu faço aqui para você, cara, use a arte de fazer perguntas. Isso, pergunte mais. Pergunte, porque a pergunta ela vai te trazer hipóteses, possibilidades. Pô, Diogo, mas como assim? Como que eu vou fazer tantas perguntas? O problema está ali. Imagino que você selecione alguns problemas que tem aí dentro da sua área, do seu contexto, enfim. E você começa a questionar algumas coisas em relação a esse problema. Cara, qual problema ele deve ser solucionado primeiro? Quais são os limites e impactos que esse problema pode me trazer? Quais as áreas este problema pode afetar? Qual é a gravidade disso? E de fato, isso é um problema? Então você percebe que a arte de fazer perguntas, ela te traz possibilidades. É um trabalho de análise, é um trabalho de observação, é um trabalho de você se orientar sobre o cenário. E quando você se orienta desse cenário, você pode tomar uma decisão e agir. Legal? Então, essa etapa da identificação do problema é o que eu recomendo para você. Invista um tempo aqui. E aí, claro, eu vou trazer uma possibilidade para você que é através da matriz Gucci. E de repente você fala, Diogo, o que é isso, matriz Gucci? A matriz Gucci, ela é uma matriz que foi desenvolvida para que você saiba o que priorizar. Porque imagina que você tenha diversos problemas e você fala, meu Deus, e agora? Por onde eu sigo? Qual que eu ataco primeiro? E se esse problema for o errado? E se não for? Isso pode te gerar ansiedade, isso pode te gerar, meu Deus, por onde eu sigo? Isso pode te gerar, inclusive, você tomar a decisão de identificar o problema errado. E aí eu volto lá no nosso primeiro slide.
o quanto custa você tomar uma decisão errada. Olha aí para o seu cenário, o quanto isso pode impactar na sua carreira, o quanto isso pode impactar no seu negócio, o quanto isso pode impactar nas suas entregas. Então, quanto mais decisões corretas você toma, mais a chance de sucesso. Concorda? Então, a matriz Gucci, ela te ajuda a você priorizar o problema. E aí você fala, Diogo, meu Deus do céu, o que você quer dizer com esse negócio de matriz Gucci? Então vamos lá, olha que legal a ferramenta que nós desenvolvemos aqui no Leaderflix para justamente ajudar o líder nessa tomada de decisão. Então tem um painel aqui muito simples. Primeiro vamos entender a matriz Gucci, tá? Esses são alguns critérios. Você viu que eu cliquei num botãozinho ali, ele me trouxe para entender um pouco mais sobre a matriz Gucci. Então, por que Gucci? Porque envolve gravidade, urgência e tendência de piora. Qual que é a probabilidade disso piorar? Então, quando você tem a matriz Gucci, você seleciona os problemas, você consegue analisar esses critérios. Bacana, né? Então, imagina que você... Vamos analisar ali o primeiro ponto. O que significa a gravidade? A gravidade é o que avalia o impacto ou intensidade que o problema pode gerar caso ele não seja solucionado. Então, o primeiro ponto é você olhar para a gravidade. O quão grave é eu não colocar gasolina no avião para chegar até um determinado ponto? 1, sem gravidade. 2, pouco grave. 3, grave. 4, muito grave. 5, extremamente grave. Então aqui você já analisa qual é a gravidade do problema. Segundo ponto, vamos olhar para a urgência. Você vai fazer um combinado desses 3 critérios, tá? Gravidade, urgência e tendência de piora. A urgência é o que está relacionado ao tempo. Entendo que quanto mais rápida uma situação precisa ser resolvida, mais urgente ela é. Esse critério leva em conta o prazo, gerando a reflexão. Esse problema pode ou não esperar para ser resolvido? Eu posso ficar procrastinando esse problema? Ou não? Então aí você vai e avalia de 1 a 5. 1, pode esperar? 2, pouco urgente? 3, urgente, merece atenção no curto prazo? 4, muito urgente? 5, necessidade de atenção imediata. E o último ponto é a tendência de piora. A tendência é o que se refere ao padrão de evolução da situação ou do problema, indicando a probabilidade do problema piorar de forma rápida ou se manter estável, caso ele não seja solucionado. Então, número 1, não mudará nada, no caso da tendência aqui. Número 2, piora, porém em longo prazo. 3, piora, porém em médio prazo. 4, piora no curto prazo. 5, piora rapidamente. Então você percebe que é o tempo de piora que pode ter esse problema. Legal? Então, uma vez que você entendeu os critérios da matriz Gucci, vamos voltar aqui para esse nosso sisteminha que a gente desenvolveu. E olha só, vamos listar e classificar esses problemas agora. O que eu trouxe aqui como exemplo para você, tá? O que a gente está fazendo aqui, líder? É importante recapitular. Eu estou imaginando, lembra que a primeira etapa, nós temos 5 etapas para tomada de decisão correta, no processo de tomada de decisão. No processo decisório, nós temos 5 etapas. Eu estou na etapa 1, identificando os problemas. Então, imagina aí no seu contexto que você tem diversos problemas e você fala, meu Deus, por onde eu começo? Eu preciso tomar uma decisão. Por onde eu começo? É por isso que nós estamos utilizando a matriz Gucci. Gravidade, urgência e tendência de piora. Porque com a matriz Gucci, você vai saber qual problema você deve priorizar. Lembra que nós estamos falando na etapa 1 da identificação do problema? Então, aqui é o momento que você tem a oportunidade de você já tomar a primeira decisão correta, que é qual problema eu vou priorizar de todos que eu tenho. E aqui você pode fazer uma análise. Claro que você vai fazer uma análise muito mais
precisa e rápida aí. Aqui eu tô tendo que te explicar tudo o que é, mas quando você for fazer e você for praticando, isso vai se tornar mais intuitivo, tá? Mas num primeiro momento, a nível de explicação, eu preciso te explicar cada ponto para que gere um entendimento claro para você. Legal? Então, o que eu peguei aqui como exemplo? Eu estou imaginando que nós somos aqui, eu e você, nós temos uma padaria. Então, nós somos sócios de uma padaria. Eu peguei um exemplo aí mais prático e que todo mundo pode associar de uma forma mais fácil. Mas leva para sua realidade, tá? Vamos aqui no nosso exemplo seguir com a nossa padaria. Nós temos 4 problemas, cara, na nossa padaria. O primeiro é a gestão do estoque e frescor dos alimentos. Cara, esse é um problema que a gente tem. O segundo problema é o atendimento ao cliente e experiência do consumidor. É um outro problema que nós precisamos resolver. O terceiro problema é a gestão do pessoal. E o quarto problema é marketing e vendas. O que você vai fazer aqui? Principalmente se você tiver essa ferramenta, né? Se você estiver utilizando essa ferramenta aqui, isso pode te ajudar a você ser mais prático na sua tomada de decisão. Ter mais agilidade para você tomar decisão. Tá? Então, o primeiro ponto, gestão do estoque e frescor. Cara, é importante, isso é grave. De 1 a 5, o que você acha? Vamos analisar aqui, ó. Se você passar o mousezinho aqui, ele vai te mostrar, ó, sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave e 5 extremamente grave. Cara, imagina que os alimentos estão ali, eles não estão com a temperatura correta, pode estragar, a gente pode ter problemas, ter desperdícios. Então, eu considero isso, e aí eu vou comparar com os meus outros problemas que eu tenho, eu vou considerar aqui, ó, eu vou considerar grave, 3, tá? Eu vou considerar grave. É claro que você vai entender nos outros processos decisórios, eu não tenho padaria, o dono de padaria pode estar olhando e falando, Diogo, você é maluco. É só um exemplo, tá, galera? É claro que na sua realidade você vai ter mais assertividade nos seus critérios, até porque você vai ver que nas outras etapas do processo decisório, você vai discutir com o seu time, você vai discutir com as pessoas. O processo decisório ele exige outras etapas que a gente vai ver. Mas aqui é um exemplo, tá? E aí, ó, urgência. Cara, isso é urgente? Vamos ver aqui as categorias de 1 a 5 da urgência. Olha, eu considero uma necessidade de atenção imediata. Eu vou colocar 5, tá? Tendência de piora. Pô, um alimento que não tá ali bem, né, posicionado ali para ter um bom frescor, ele pode piorar rapidamente. Então eu vou deixar também nota 5, tá? Somando esses pontos, gravidade, urgência e tendência, ele me dá uma pontuação final de 13. Perfeito? Mas vamos analisar, nós temos outros problemas aqui, tá? Gravidade, atendimento ao cliente, experiência do consumidor. Cara, se o meu cliente está insatisfeito, se a experiência dele está ruim, talvez eu não tenha nem caixa para comprar outros produtos. Então, eu considero isso uma coisa grave, tá? Em relação aos outros que eu tenho aqui. Cara, é urgente, eu preciso fazer isso rapidamente. Olha, urgente e merece atenção no curto prazo, tá? Por exemplo, se eu não fizer nada, que aí a gente vai ver o último ponto aqui, tendência de piora. Ele piora rapidamente? Não, ele vai piorando em médio prazo, né? Por quê? Porque o meu cliente vai ficando insatisfeito, ele vai gerando reclamações, vai lá no Reclame Aqui. Eu vou colocar aqui no cenário, no contexto que nós estamos analisando desses 4 problemas, eu vou dar uma nota 3, que é, cara, piora, porém em médio prazo, tá? Gestão do pessoal. Isso pode me gerar alguns problemas. Inclusive, o estoque pode ser... os frescor dos alimentos pode estar ruim porque meu pessoal está desmotivado. O atendimento ao cliente, experiência do consumidor pode não estar legal porque a gestão do pessoal também não está bacana e eles estão transmitindo uma má experiência para o meu consumidor. A gente está fazendo uma análise juntos aqui. Ó, a gestão do pessoal, se não tiver legal, no meu ponto de vista, ao meu ver, eu considero extremamente grave. Porque ele pode impactar todos os outros pontos. Mas, claro, vai do seu critério, da sua análise, tá? Cara, isso é urgente.
A gente tem uma urgência aí, vamos analisar aqui. Pode esperar? Não sei. Pouco urgente? Não, não é pouco urgente. Urgente merece atenção no curto prazo? Olha, eu consideraria aqui, cara, uma necessidade de atenção imediata, tá? Porque, ao meu ver, por isso você vê que é uma análise crítica, né? Ao meu ver, em relação aos outros pontos que a gente está analisando aqui na nossa padaria, se a gestão do meu pessoal ela não tá legal, ela não tá bacana, meu pessoal ele pode estar muito desmotivado, maltratando o meu cliente, ele pode estar tocando o estoque de qualquer jeito e deixando os produtos estragar. Ele pode não estar muito preocupado com marketing e vendas do meu negócio. Então, eu considero isso realmente urgente, tá? Tendência de piora não mudará? Não, pode mudar sim. Piora, porém, em longo prazo, em médio prazo. Olha, eu vou considerar piora no curto prazo, tá? Eu vou considerar o número 4 aqui, tá? Marketing e vendas, é grave? Muito grave. Se eu não vendo e se eu não faço marketing, nem mesmo eu vou ter caixa para comprar novos produtos e atender clientes. No final, o propósito de todo negócio é de fato vender para que possa movimentar o caixa e ajudar esses clientes. Há necessidade da venda. Todo negócio há necessidade da venda. Porque eu preciso ajudar o meu cliente. Eu ajudo o meu cliente quando eu oferto um produto que realmente possa ajudar ele no dia a dia dele. Então, sim, é grave o marketing de vendas não tá legal. É urgente? Cara, vamos analisar aqui. Pode esperar? Pouco urgente? Urgente merece atenção no curto prazo. Eu vou de 3. É claro que é uma análise, tá, pessoal? Não me julguem, por favor, não me critiquem com as minhas decisões. Eu conversaria depois com o meu time, para que o meu time pudesse também me alertar de coisas aqui, tá? A gente tá fazendo junto só a título de exemplo, tá? Tendência de piora. Piora rapidamente? Piora no curto prazo? Cara, piora no curto prazo. Eu vou classificar ele dessa forma, tá? Então a gente fez aqui a nossa análise da matriz Gucci. A gente analisou cada problema e pontuamos de 1 a 5 a gravidade, urgência e tendência de piora. Ele me deu o resultado final. Agora imagina que você tem vários problemas e aí você tem... Cara, e agora? Qual que eu escolho? Mas olha que bacana que a gente colocou aqui. A gente colocou um rankingzinho, um ranking de pontuação dos top 20. E ele já me dá de cara aqui, ó. Quando eu clico no botão ranking, ele já me traz quem foi o campeão. Gestão do pessoal. Olha só que interessante. Gestão de pessoal, nível de gravidade, pontuação 14 na nossa análise. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que talvez a gestão do pessoal pode estar impactando em todos os outros problemas da padaria. Talvez a gestão de pessoal pode estar impactando em todos os outros problemas da padaria. Então, qual que eu vou priorizar? Em segundo lugar, gestão do estoque e frescor. De repente eu vou lá apagar fogo lá, ajustar os produtos. Mas se a minha equipe estiver desmotivada, esses produtos vão voltar a ter problema de novo, porque eles não vão estar atentos, eles não vão estar conferindo ali a validade dos produtos, entendeu? Então, gestão do pessoal é campeão. Então, a minha decisão da identificação do problema baseado na matriz Gucci é que eu vou focar para solucionar os problemas da gestão de pessoal. Nesse nosso exemplo aqui, tá legal? Líder, você gostou dessa ferramenta de tomada de decisão? Você achou que ela pode de fato te ajudar? Então, o que a gente fez? Para quem é ouvinte aqui do Leaderflix, a gente disponibilizou essa ferramenta, uma promoção super bacana que a gente colocou aqui. O link vai estar aqui na descrição. Mas antes de você olhar, independentemente do valor que está apontando lá para você, líder, eu quero que você reflita o quanto custa você tomar decisões erradas no seu negócio, na sua empresa, no seu dia a dia. O quanto de tempo você pode esquentar a cabeça aí para classificar os problemas e, de repente, tomar a decisão de colocar o problema errado. Então, para a gente ajudar você nesse quesito, a gente disponibilizou uma ferramenta interna que nós usamos, mas nós disponibilizamos porque nós sabemos o quanto isso é importante para você tomar decisões corretas aí
no seu dia a dia. Então, se você achar que faz sentido para você, estou deixando o link aqui no primeiro link da descrição aqui desse episódio. Você pode clicar para você adquirir essa ferramenta e ter ela aí para ajudar você no dia a dia, tá legal? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa apresentação. Então, nós listamos aqui o nosso primeiro problema. Vamos continuar aqui a entender quais são as próximas etapas. Qual que é a próxima etapa? Uma vez que eu identifiquei o problema, com todo esse processo que eu comentei contigo, diagnóstico da situação. O que representa o diagnóstico da situação? Vamos lá. Quais as variáveis dependentes deste problema? Qual é o cenário para tomar essa decisão? O diagnóstico da situação é quando você se afasta do problema e você começa a olhar o todo. E aí você observa. É um cenário de certeza? É um cenário de risco? É um cenário de incerteza? Então agora é o momento de você observar, uma vez que você identificou esse problema que você vai tratar no processo decisório, qual que é o diagnóstico dessa situação? Quais variáveis são dependentes? Se eu tomar uma decisão nesse problema, ele pode impactar outros cenários, outros problemas, outras variáveis que eu tenho. É o momento de você se afastar e observar. Quando você observa de fora, você reflete de fora, você toma uma devida orientação para você poder tomar a decisão e agir de forma correta. Então agora é o momento do diagnóstico da situação, de olhar o contexto desse problema. Agora você vai focar, você vai olhar de fato para esse problema. Antes existiam vários problemas e você não sabia por qual você ia começar. Agora você decidiu um único problema e você vai fazer um diagnóstico dessa situação, observar ele e olhar cenários. Beleza? Qual que é a terceira etapa das cinco etapas do processo decisório? Desenvolver alternativas. Agora é o momento de você buscar por ideias para resolver esse problema. Agora é o momento de você colocar as pessoas do seu time que tem convivência com você nesse cenário e fazer sessões de brainstorm, por exemplo. Brain de cérebro, storm de tempestade, tá? Então é tempestade de ideias. Isso é uma sessão estratégica de brainstorm. É quando você chama as pessoas para coletar ideias delas. E lembrando que o conceito do brainstorm é não julgar as ideias. Ideia não tem dono, toda ideia é bem-vinda. Você deve coletar o máximo de ideias possíveis das pessoas. Todas as ideias, como eu falei para vocês, são válidas. E aí você como gestor, você como mediador dessas ideias ou mediadora dessas ideias, você deve, junto com o seu time, pensar em como elas podem ser combinadas. Que quando ideias se combinam, primeiro que você tem óticas diferentes, né? Pontos de vista diferentes das pessoas. E você combinando as ideias delas pode te dar uma ideia de resolução bem interessante, tá? Então essa agora é a terceira etapa do processo decisório. Desenvolver alternativas. E aí a gente vai para o quarto passo do processo decisório, que é avaliar as alternativas. Então aqui vem você com mais uma análise crítica, tirando o coração, tirando a emoção, mas enxergando o que de fato precisa tomar de decisão, qual que é a decisão mais correta. Você vai analisar quais são os critérios da empresa. De repente a empresa que você trabalha tem alguns critérios. Você até quer tomar uma decisão, mas existem alguns critérios nessa empresa. De repente cultural, de repente de identidade da própria empresa, de repente por questões jurídicas, não sei. Você deve olhar para esse cenário, observar, reunir a sua equipe, pessoas que fazem parte deste processo, questionar o cenário dos prós e contras dessas alternativas que foram desenvolvidas. E uma técnica muito legal que eu queria compartilhar aqui com você
é a técnica Oda, que eu venho falando aí dela de forma superficial e agora eu quero aprofundar um pouco sobre o que é essa técnica Oda, tá? Ela foi desenvolvida em 1970 pelo coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, tá? E ele foi considerado um grande estrategista e desenvolveu essa metodologia pensando na atuação dos pilotos de caça, que deve ter uma rápida percepção para tomar decisões rápidas. No combate aéreo, qualquer desperdício de tempo pode ser fatal. Então ele desenvolveu essa metodologia chamada Oda, que significa observar, orientar, decidir e agir. Então esse é o momento de você utilizar a técnica Oda aqui. Porque aí você vai olhar de fora. Eu estava num evento, né, que o Leaderflix participou, um evento de startups, enfim. E teve um rapaz que, quando nós tomamos consciência desse processo do Oda, que eu achei bem interessante, do professor Gustavo Carriconde, do Resumo Cast, ele que compartilhou com a gente essa visão, ele comentou o seguinte: existem 4 processos, que é observar, orientar, decidir e agir. Então, quando esse rapaz escutou isso, ele falou, cara, eu fiz isso de forma intuitiva no meu restaurante. A coisa não estava acontecendo da forma que eu gostaria, as coisas, todo mundo estava batendo cabeça dentro da cozinha, enfim. Então, o que eu fiz? Eu atravessei a rua sem mentira nenhuma. Aí me chamaram de maluco, me chamaram de louco, ele contando, né? Me chamaram de maluco, me chamaram de louco. Mas eu saí do cenário, atravessei a rua e comecei a observar de fora. O que ele fez aí? Ele começou a tomar observação. E aí ele se orientou. Ele se orientou de problemas que estavam ocorrendo dentro da cozinha dele de operação. Ele falou, cara, é por isso que a gente não está conseguindo chegar em determinado ponto. Era um tipo de problema que ele tinha lá, não vou recordar exatamente o que era. Mas o que eu achei interessante é ele contando o caso de como ele saiu do cenário para observar. E é esse ensinamento que eu quero transmitir aqui para você ter esse olhar de, às vezes, sair do problema e olhar de fora. Porque, às vezes, quando nós estamos muito inseridos no problema ou na operação, nós não conseguimos ter essa observação mais crítica para se orientar do problema, decidir e aí sim agir. E ele é um processo cíclico. Então, você sempre vai fazer esse processo quando você tiver que tomar alguma decisão rápida. Como disse aqui o coronel da Força Aérea dos Estados Unidos que desenvolveu essa técnica, em um combate aéreo, qualquer desperdício de tempo pode ser fatal. Então isso pode ser uma técnica que você pode utilizar em momentos que você precisa tomar uma decisão rápida, você observar, sair, tirar o seu olhar ali um pouco mais distante, se orientar, decidir e agir, tá legal? Então, na etapa 4, quando você for avaliar as alternativas, daquele primeiro ponto que a gente começou, que é a identificação do problema, você pode utilizar essa técnica para te ajudar a tomar a decisão mais correta aí, tá legal? E o quinto ponto é o último, né? Escolher a alternativa. Uma vez que você fez toda essa análise, então você identificou o problema, utilizou a matriz Gucci, você fez o diagnóstico da situação, você desenvolveu alternativas utilizando sessões de brainstorm com o seu time, você avaliou as alternativas junto com as pessoas que fazem parte do processo e você agora precisa, de fato, escolher uma alternativa para tomar a decisão. Tá legal? Então, o que é escolher uma alternativa? Quando você escolhe uma alternativa, é muito importante você ter essa consciência. Você abre mão de todas as outras alternativas. E aquela alternativa que você escolheu, você receberá efeitos da escolha dessa decisão. Isso é importante você estar consciente disso. Porque ao escolher uma, e esse é o grande desafio. Quando você escolhe uma opção, você abre mão de todas as outras. Mas quando você percorre o processo decisório e você faz uma boa identificação do problema, que é a etapa mais importante, e reforço aqui para você, a etapa mais importante, você abre mão de todas as outras alternativas. E aí você receberá
os efeitos da escolha dessa decisão que você tomou, tá? Então, a escolha do problema errado impactará todos os outros passos do processo decisório e da tomada de decisão. Então, você percebe que a etapa 1 é uma das etapas mais importantes, porque se você errou nela, você vai errar em todas as outras. Em todos os outros processos de análise, você erra também. Então, quando você escolhe o problema certo, a chance da tomada de decisão mais correta também aumenta consideravelmente. Então, invista o seu tempo ali na identificação do problema. Invista o seu tempo em avaliar na matriz Gucci da ferramenta que eu comentei com você. Porque ela vai te dar segurança para que você tome a decisão mais correta possível, tá legal? Então, está aí as 5 etapas do processo decisório que nós vimos, recapitulando. Primeiro você faz a identificação do problema. O segundo passo, você faz o diagnóstico da situação. Terceiro passo, você desenvolve as alternativas. Quarto passo, você avalia as alternativas. E o quinto passo, você escolhe uma alternativa e definitivamente você toma a decisão. E quando você toma a decisão, você abre mão de todas as outras e colherá os efeitos dessa decisão que você tomou, tá legal? E aí, eu deixo uma reflexão aqui para você, líder. Como que você pode fazer para tomar melhores decisões? Reflita sobre isso, líder. Como aí no seu dia a dia, na sua rotina, na sua realidade, você pode fazer para tomar melhores decisões? E eu quero deixar uma frase para a gente finalizar aqui esse episódio, né? O líder é aquele que sobe na árvore mais alta, pesquisa toda a situação e grita: floresta errada, pessoal! Floresta errada. Ou seja, o líder é aquele que de fato toma as decisões. Que ele olha para o cenário e fala: cara, é para cá que a gente vai? Não, não é aqui, estamos no caminho errado, vamos para cá. E para isso você tem que saber tomar decisões. Se você não souber tomar decisões, é muito provável que você tome as decisões erradas, tá? Essa é uma frase de Stephen Covey, tá? E eu achei bacana compartilhar contigo, eu acho que tinha tudo a ver com o assunto que nós comentamos aqui hoje, que é sobre a tomada de decisão, tá bom, líder? Então, líder, se você gostou desse episódio, se você acha que te ajudou de alguma forma, por favor, deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião e saiba que a sua opinião é extremamente importante para estimular outros líderes, para contribuir com a nossa comunidade, e sempre os melhores comentários eu deixo fixado aqui, tá bom? E também, líder, por favor, se você adorou, se você gostou, não esqueça de deixar 5 estrelas, porque essas 5 estrelas ajudam esse episódio para mais pessoas, e líderes que tomam decisões mais assertivas no mundo, sem dúvidas alguma, deixam o mundo melhor. Nós precisamos, você faz parte disso, líder. Então, por favor, deixa a sua avaliação. E se você quiser de fato aí adquirir a ferramenta que eu comentei com você aqui, que vai te ajudar a tomar decisões corretas, eu estou deixando ela disponível aqui no nosso primeiro link. É só você clicar no link que você já consegue adquirir. Você vai cair numa área de membros, vai ter um vídeo lá eu te explicando como ela funciona. Vai ter esse episódio lá para você assistir de novo e você vai poder baixar essa ferramenta para você utilizar aí no seu dia a dia, tomar decisões mais assertivas, mais corretas, para que você tenha mais sucesso profissional, para que você saiba o que você está de fato fazendo no seu dia a dia, tomando as decisões mais assertivas possíveis para alavancar sua carreira, alavancar a confiança que o seu time, que os seus gestores, que as pessoas querem ter de você, tá? O respeito, a credibilidade de um líder que toma decisões corretas. O link tá aqui na primeira descrição e o nosso processo de mentoria gratuita também tá aberto. Se você achar que faz sentido a gente bater um papo, também tô deixando o link do meu telefone aqui. É só me chamar no WhatsApp, me dar um oi e a gente combina as agendas aí para poder se falar, tá legal? Por último, não esqueça de seguir o nosso Instagram, @LeaderFlixOficial, tá bom? E também ler nossos artigos no www.leaderflix.com.br. Essa foi as 5 etapas do processo de tomada de decisão de um líder. Deixa aqui nos comentários e compartilhe com as pessoas que você mais ama o que você achou desse episódio. Tá legal, líder? Até o próximo encontro. Te espero lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio
com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. E não se esqueça de seguir o Leaderflixcast. Aqui no perfil existe o botão seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades do nosso podcast. E caso você queira se desenvolver ainda mais como líder, aqui na descrição deste áudio eu vou deixar um link para você conhecer nossos cursos e mentorias para líderes. Vá até a descrição do áudio, clique no link e conheça a prateleira de cursos e mentorias que vão te ajudar a superar os desafios de liderança e te fazer um líder de sucesso. Te espero no próximo áudio do Leaderflixcast.